O Pochettino veio para o Galo, a pergunta é do Claudinei Mendonça. Claudinei, hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa do Galo e perguntei sobre essa questão. A decisão final vai ser da diretoria do Atlético, dos acionistas, mas os acionistas foram orientados pelo pessoal do SIGA a não levarem essa história adiante. Há uma incompatibilidade, há uma discrepância em relação à avaliação do Pochettino. O Cuca entendendo que o meio argentino seria bastante útil e o pessoal do SIGA afirmando que não, que o Pochettino acrescentaria muito pouco. O Vasco não tem mais interesse em contratar o Bryan Palacios. Vou até mudar a ordem para ser mais correto. O Vasco entende que não é mais possível contratar o Bryan Palacios. E aí eu vou explicar para vocês a questão. Hoje de manhã, como eu contei, 10h39, 10h43 era o horário em que eu estava trocando mensagens com uma pessoa do Vasco. Eu perguntei, vocês não estão mais na parada pelo Bryan Palacios? O Atlético nos informou que não iria ter negócio. Diante disso, a transferência ou a negociação caiu. E aí deixa eu só trazer um pouquinho mais de bastidor. Algumas semanas atrás, a situação estava tão avançada em relação ao Palacios que ele já tinha visto opções de moradia no Rio de Janeiro, tá? Então essa informação que tem a ver com o Vasco, agora eu vou trazer para o Galo, que é dono dos direitos econômicos do Palacios e o emprestaria até o fim da temporada. Negociação que chegou a ser praticamente fechada coisa de 15 dias atrás e que nesse momento está finalizada, ela caiu, ela não existe mais, por opção do Galo. Dentro do Atlético, se dependesse do Cuca, o Palacios seria negociado. O Cuca entende que o Palacios vai ter pouca utilidade no time, enquanto o Fabinho, jogador do América, seria uma peça importantíssima. Então a ideia do Cuca era, empresta o Palacios e usa uma grana do próprio clube para tentar a contratação do Fabinho do América. Mas os dirigentes do Galo bateram na tecla de que há necessidade de recuperar o investimento feito no Palacios. Situação parecida e semelhante à do Fausto Vera. Tá? Nos dois casos, os acionistas do Galo acham que é possível recuperar o investimento se o treinador colocá-los em campo. Mas Fausto Vera e Bryan Palacios não serão utilizados, tá bom? Daqui a pouco preciso contar também sobre Igor Rabelo, informação que eu trouxe com exclusividade nessa segunda-feira. Deixa eu contar um bastidor. Um amigo meu, uma pessoa próxima, encontrou com o Daverson nesse final de semana num shopping em Belo Horizonte. E os filhos desse meu amigo gostam do Daverson, foram conversar com ele, pediram uma foto e tal. E aí falaram, pô, Daverson não vai embora não, cara, seria importante pra gente que você ficasse. O Daverson, legal, bacana e tal. Depois que os meninos saíram de perto, esse meu amigo perguntou, e aí, Daverson, você vai, você fica, o que você vai fazer? Ele falou, cara, eu tenho 3 pensões para pagar. O Cuca tinha falado em 2, né? Para esse meu amigo, o Daverson falou em 3 pensões. E também lembrou do contrato que o Fortaleza oferece de 3 anos, enquanto o Galo tem contrato com o Daverson somente até dezembro e não fez nenhum movimento de extensão desse vínculo. Então, diante desse cenário, o Daverson afirmou para esse meu amigo que vai mesmo embora para o Fortaleza. Mandei mensagem para o Marcelo Paz para perguntar em que pé estava essa história e o Marcelo Paz respondeu que depende do Atlético, que enquanto não houver uma resposta do Galo, não dá para o Fortaleza avançar muito, tá bom? Qual as expectativas para o time do Galo em 2025? Curtida, like 380. Naumir, eu acho que o Atlético tem boas chances de ser campeão da Sul-Americana. Na Copa do Brasil vai depender muito dos confrontos, né? Mas é um time que para mata-mata me parece bem interessante. Acho que para título do Brasileiro é mais complicado. Não estou aqui para enganar ninguém, vender ilusão. Campeonato Brasileiro, para mim, depende muito de elenco. Não sei se o Galo tem peças de reposição. Deixa eu trazer uma informação importante sobre o Galo. O Igor Rabelo interessa ao Mirassol, tá? O Mirassol procurou os dirigentes do Galo na semana passada para demonstrar interesse no atleta. O Rabelo, que está completamente fora dos planos do Cuca, contrato se encerrando em dezembro desse ano, ele jogou uma única vez. O goleiro, quando o Bahia contrata o Ronaldo do Atlético Goianiense, o Bahia faz a aposta dele. Até especularam que o Bahia estava atrás de um outro goleiro, mas essa informação foi desmentida por todas as partes. O suposto interesse seria no Matheus Mendes, que pertence ao Galo, está emprestado ao América. O América, o Galo e o próprio Bahia desmentiram qualquer tipo de negociação. E nesta terça-feira, o técnico Cuca de olho nas eliminatórias da Copa do Mundo, porque são 3 jogadores do Galo
que estão participando desta data FIFA e eles são titulares das suas equipes. Guilherme Arana, o Brasil vai enfrentar a Argentina, e também tem o Alan Franco na seleção do Equador e o zagueiro Júnior Alonso no Paraguai. O que o Atlético mais quer é que eles voltem 100% fisicamente, que eles não tenham nenhum problema físico, porque aí o Galo vai ter 100%, né? O time completo. A expectativa é essa para a estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, 18h30 contra o Grêmio em Porto Alegre. Hulk e Júnior Santos iniciaram ontem o período de transição. Eles já estão inseridos no trabalho com o grupo, pelo menos parte do treinamento, e como só tem viagem na sexta-feira para o sul do Brasil, a expectativa é de que ambos já estejam liberados até lá. O técnico Cuca, que vai participar de uma reunião amanhã, a expectativa é essa, junto com a cúpula da SAF do Atlético, com o Comitê do Futebol, ali vão bater o martelo nessa reunião. Situações do mercado da bola. Tem janela aberta no Brasil até o dia 11 do próximo mês. Daverson vai permanecer? Vai para o Fortaleza? É uma situação importante a ser definida pelo Galo. Se vai chegar mais algum reforço nesse período, tudo isso nesta reunião importante que vai acontecer nesta quarta-feira. O volante Alan Franco, que está com a seleção, renovou o contrato com o Galo. O vínculo anterior dele iria até o fim deste ano, agora até o fim de 2027. Ou seja, mais 2 temporadas do titular absoluto do Galo. Desde o ano passado, não é diferente agora com o Cuca, vem exercendo uma função mais defensiva como um primeiro volante, mas vem desempenhando muito bem esta função. Hoje, aniversário de 117 anos do Galão da Massa. Torcedor atleticano cheio de orgulho do seu clube vai poder também escolher pelo Super App do Galo a sua pintura favorita para o setor que agora vai ficar sem cadeiras, o setor Intersul, setor superior ali, onde ficam as organizadas na Arena MRV. São 3 pinturas. O torcedor vai escolher o desenho por meio de uma votação no Super App do Galo. Eu tô otimista, viu, ô João? Porque o trabalho é muito bem feito, né? Você tem um elenco que possibilita ao Cuca algumas alternativas, ele tem um time bem definido, mas tem opções e tem os jogadores individualmente numa crescente, né? São vários os casos em que isso acontece, e coletivamente um time muito seguro, né? Um time que praticamente não toma gol, que tem jogadores decisivos, um time que entende o que o seu treinador quer e as coisas acontecem durante os jogos, né? Teve aí um tempinho para, sabe, dar uma treinada maior aí, porque o nível de enfrentamento agora vai ser mais forte, evidentemente. Então acho que o Atlético tá num caminho que eu considero ideal. Aí um ou outro que pode chegar, um ou outro que pode sair, mas no todo o trabalho tem sido muito bem feito. E vai pegar um Grêmio bem impressionado, viu, João? Eu conversei com alguns colegas do Sul, porque o Grêmio não só perdeu... Renato Gaúcho já tá lá na mira, né? Já tá na mira de novo, né? Já tá aquecendo. Porque o Grêmio na Copa do Brasil foi um Deus nos acuda. Classificou nos pênaltis contra o Atlético. 2 vezes, Duas né? vezes. Primeiro e depois contra o Atlético, foi aqui em Minas, né? E quase não foi pra final do Campeonato Gaúcho. E perdeu pro Inter. Então, assim, é a pressão lá no técnico, né? O técnico que a turma lá fala, o técnico argentino, boliviano aqui, eu não sei se vai durar muito tempo, não. Vamos ver, né? É jogo na Arena do Grêmio, primeira rodada, e o Galo indo forte, né? Com as voltas do Hulk, provável também do Júnior Santos. Escrevam aí o que eu tô dizendo e me cobrem no futuro. Opa! Time que ganha Campeonato Brasileiro é time que tem defesa boa. É time que defesa funciona. O Atlético não está na Libertadores esse ano. O Cuca é um cara que sabe jogar Campeonato Brasileiro e que conhece o Atlético como ninguém. Digo aqui, no dia de hoje, o Atlético é seríssimo candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano. Porque é um time que não toma gol. Se o Cuca mantiver a defesa do Atlético arrumada como está, o Atlético é seríssimo candidato a ganhar o título do Campeonato Brasileiro desse ano. Anotem aí, escrevam e me cobrem lá na frente. Boa, João. Boa. E você fez uma lembrança importante, né? Se você pegar os rivais do Atlético nessa disputa aí, pelo menos os favoritos principais, na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, eles estão na Libertadores. Tô falando aqui antes de começar o Brasileiro, viu?
Pra me cobrarem lá na frente. Nós anotamos. Atlético é seríssimo candidato a ganhar o Brasileiro desse ano. Tem um time competitivo, tem cara de time que ganha campeonato E brasileiro. tem um ótimo treinador, né? Porque Um ótimo normalmente, né, treinador. Ali? Tem esse time com cara porque tem um grande treinador. Exatamente. Porque normalmente os times poupam jogadores no Brasileirão. Sim. Nesse caso, você não vai poupar. O Galo talvez pode poupar na Sul-Americana, porque na Libertadores você não poupa. Conheço o Cuca, não vai de poupa jeito ninguém, né? nenhum. Não vai abrir mão de ganhar um campeonato brasileiro pra disputar a De Sul-Americana. jeito nenhum. É. Tenho certeza disso. Certeza. Eu O Atlético vai pra esse campeonato brasileiro como o seu prato de arroz com feijão, meu amigo. E principalmente na primeira fase, né, ô Claudião? Em dá alguns pra- jogos, se ele jogar com um time alternativo na Sul-Americana, mesmo assim é Dá pra favorito. rodar, né? Sem dúvida. E aí, torcedor atleticano, dá para concordar com esse debate aí dos amigos da rádio Itatiaia Esportes, que estão achando, né, que o técnico Cuca vai priorizar mais o Campeonato Brasileiro do que veemente a Sul-Americana e talvez até a Copa do Brasil, né? Porque a Copa do Brasil depende muito dos confrontos, né, que o Galo vai ter nessa competição. Então parece aí que estão inclinando mais para o Galo vencer esse Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião nos comentários. Qual título você acha que é mais viável para o Galo ir buscar nesta temporada? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com mais amigos atleticanos.